certo? Porque geralmente acontece, né? Quando vai chegando perto da data da entrega, acontece de não ter feito isso, não ter feito aquilo, não ter, né? As fases que já eram para ter sido finalizadas ainda estão para serem feitas, né? Que fases são essas? Eu já passei para vocês o terreno, né? Então, o estudo das condicionantes, né? Que envolvem o terreno, vocês já podem fazer, né? Eu não recebi ainda a lista dos grupos, certo? Não sei se vocês colocaram aqui, me relembrem, na conversa da aula passada. De toda forma, é importante que alguém, provavelmente o líder, né, Tainá, me passe essa lista completa dos grupos, certo? Eu preciso saber quantos grupos tem, como vão ser, como estão organizados, como vocês se organizaram para a gente definir o número de escolas, né? Quais vão ser as escolas que vocês vão fazer a APO, tá bom? No caso, são o de 3 pessoas ou de 2? Na verdade, o trabalho, ele é para ser feito de 3 ou 2, né? Eu deixei aberto. Vocês podem fazer em trio ou em dupla. O que eu não quero é que façam individual, tá? E o grupo da APO, que é a análise pós-ocupação que vocês vão fazer na escola, ele vai ser um grupo maior, né? Que aí eu tinha dito, acho que foi 5, né? 5 alunos, certo? Então, são esses grupos aí que precisam ser formados. Então, se organizem, né? Desde a semana passada, eu já fui colocando aí o que ia ser necessário para vocês se organizarem, tá bom? Então, o quanto antes me mandem esses grupos, certo? Para a gente poder organizar a questão das escolas, principalmente. Eu vou colocar aqui no grupo, tá? Já para o pessoal começar a colocar. Aí eu te passo. Pronto, tá bom. Tá certo. Marina, você já sabe mais ou menos o dia que vai ser essa avaliação no colégio? Ou não? Hoje eu falei com a professora, né, da professora do ensino fundamental da rede pública, que eu tenho contato com ela, conversei com ela hoje, pedi para ser próxima semana, para que até próxima semana eu tivesse as escolas, para que a partir de então vocês já pudessem fazer. Ela disse que ia tentar, né? Porque tudo é uma burocracia, e essa coisa da pandemia, o que acontece? As escolas estão passando por reformas, adaptações, né? Para uma provável volta às aulas dos alunos. Então, ela disse que acha que é um pouco difícil para a próxima semana. Então, ainda tem um tempinho aí, certo? Mas, caso a APO aconteça um pouco mais para frente, de toda forma, nós temos um projeto para realizar, né? O ideal, claro, é que a ordem seja essa. Primeiro a APO, né? E depois, ou ao mesmo tempo, vocês vão desenvolvendo o projeto. Mas, devido a essas dificuldades, né? O que a gente tá vivenciando, essa pandemia, esse isolamento, não sei o quê. Então, o negócio enganchou aqui. Pode acontecer um pouco de atraso nesses trâmites aí, né? De tentar conseguir as escolas, certo? Mas vamos lá, vamos. Por isso que ainda não tá com a data certa, certo? Mas assim que eu tiver, eu vou passar para vocês com antecedência, tá? Para vocês se organizarem. Fiz chamada, não fiz chamada. O que eu tô fazendo, gente, como é que tá sendo a minha chamada, certo? Eu tô entrando aqui nos participantes, tá? Aí eu vejo quem tá online e tiro um print da tela, tá bom? Tá sendo assim. Porque, assim, para fazer a chamada, às vezes acontece de, sei lá, alguém não escuta, alguém não coloca o nome, né? Por isso que eu optei por fazer dessa maneira, tá? Aí eu tiro um print, agora assim, eu dou um tempo, né? Como é que se diz? Tolerância, né? Ali
uns 15 minutos, mais ou menos, 20, e aí eu tiro o print da tela, certo? Se alguém tiver porque eu tiro antes e depois, tá? Eu tiro no começo, tiro no final. Se alguém tiver que, por algum motivo, ter que sair, né? Aí vocês me avisam, certo? Assim, infelizmente a gente não tem como comprovar que vocês estão aqui online, não. Ou não, né? Cabe aí da consciência de cada um e participar, né? Da aula. Cadê? O que vocês botaram aqui? Mariana, essa PO é de outra. Sobre essa PO, quem é de outra cidade e a prefeitura não está disponibilizando transporte, pode fazer isso nas escolas da própria cidade? Pode, viu, George? Principalmente se tiver mais de um aluno, né, na mesma cidade, é ótimo. Vocês podem fazer sim, com certeza. Vocês podem se organizar em grupos, inclusive por cidade, né, se preferirem, já que tem essa dificuldade realmente de ônibus, de locomoção. E aí me passam, né, passam para a Tainá, na verdade, antes, aí depois ela vai me passar esse grupo. E aí, ao lado do grupo, vocês podem botar o nome da cidade. Depois, quando eu estiver assessorando vocês vão me informar qual é a escola, a gente vai conversar um pouco sobre a escola que vocês vão fazer essa análise. Mas é possível sim, tá? É Maria, possível. Posso falar? Pode falar. Eu queria te perguntar uma coisa sobre essa APO. A gente vai na escola, a gente vai fazer a medição do terreno da escola, porque essas escolas geralmente elas não têm planta de nada, entendeu? E eu digo isso porque eu tenho contato com algumas pessoas de escolas aqui, eles não têm assim, não tem um projeto, não tem uma planta. Então, a gente é quem vai fazer essa medida desse terreno, avaliar a geografia do local e fazer o projeto em cima, não é isso? É o seguinte, a APO, ela funciona... O que é a APO? Né? Só para que a gente, mais uma vez, consiga saber o conceito, né? Para entendermos melhor a explicação que eu vou dar, certo? A APO é análise pós-ocupação, né? Então, o que isso quer dizer? Que a gente vai fazer uma análise em uma edificação que já existe, que já é ocupada, né? Então, na APO que vocês vão fazer de uma escola, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá nessa escola e existem algumas técnicas que se faz a APO, certo? Tem algumas técnicas. Então, vocês vão escolher, né? Eu vou passar tudo isso para vocês, tá? Uma das formas de se fazer uma avaliação pós-ocupação é tirar medidas, né? Tirar medidas dos ambientes, principalmente se você não tem a planta. Tirar fotos, pegar essas informações assim, das características físicas do local, certo? Mas não quer dizer que vocês vão fazer um projeto em cima disso, em cima da escola que vocês vão visitar. Não, tá? Esqueçam isso. Vocês vão para essas escolas fazer uma análise. Vocês vão para lá, vão conhecer, vão ver a realidade de como é que é uma escola tal, né? Quantos cômodos ela tem, qual é o programa de necessidades dela, conversar com as pessoas que estiverem lá. Nesse momento de pandemia, provavelmente não vão ter muitas pessoas, mas quem estiver por lá, buscar informações com essas pessoas, certo? E aí, vão, com esse apanhado de informações, né? Se usufruir disso para replicar no projeto de vocês, ou não replicar, ou propor melhorias para uma situação que vocês conheceram que não era boa, um exemplo, né? Eu acho que foi isso que você perguntou, né, Amanda? Tipo, se vocês iam projetar em cima da escola que vocês vão visitar, e não é. Eu já tinha até perguntado mais ou menos a mesma coisa semana passada, mas eu ainda continuava com esse entendimento. Então, quer dizer que o projeto que a gente vai desenvolver pode ser totalmente independente dessas escolas. A gente vai fazer a APO só para termos de conhecimento. Isso. Aí, assim,
Aí, assim, tu vai dar algum terreno, alguma medida, alguma coisa, ou só os parâmetros mesmo do programa de necessidade? Eu já dei o terreno. O terreno já está no material de aulas. Inclusive, a gente conversou sobre ele na aula passada. Acho que foi no finalzinho que eu tive que sair, eu não peguei. Pois tá bom, então, Mariana. Mariana. Obrigada. Sim. É tipo, a escola é como se fosse um projeto já que a gente vai se espelhar, vai pegar as informações melhor, boas, né? Tudo que tem de bom, de indicação para a próxima escola, né? E o que for ruim a gente descarta, né? Isso é uma análise, né? Vocês vão ver o que está funcionando, o que não está, né? Vocês vão conhecer, é como se fosse um estudo de caso, um estudo de referência, que vocês fazem pela internet, com projetos, né, reais, vocês vão visitar um projeto real, certo? Como se fosse, um estudo de correlato, sim, certo? É um estudo de correlato, só que a gente chama de APO, que é Análise Pós-Ocupação, daí existe um nome técnico para isso, certo? Porque a gente é munido de ferramentas, né, de algumas coisas que não se faz em um estudo correlato, que a gente só vê fotos, né, e pega algumas informações, mas a gente vai no local, né? Então, a APO é uma análise bem aprofundada daquela edificação. A gente pode aí contemplar diversos fatores que fazem parte de um projeto, né, ou da vivência daquelas pessoas nos locais, né, nas edificações. Aí eu vou falar tudo isso para vocês, se tudo der certo, ainda hoje, tá? Que a aula de hoje eu vou falar um pouco sobre escolas, no geral, e no final, né, caminhando na linha de raciocínio até chegar em APO, tá? Que eu quero ver se a gente já chega nisso hoje, nesse tema, nesse assunto, para que vocês possam esclarecer as dúvidas, tá? Mariana, e aí, pode dizer. Tem um grupo com 4 pessoas, pode deixar? O grupo, no caso, da escola. Ah, sim, pode. É de uma cidade, né? Eu acho que é. Tá, pode ser. Pronto. Porque como eles vão estar na mesma cidade, aí fazem juntos, sem problemas. Pronto, tá bem. Eu e Tainá da mesma cidade, tipo, a gente poderia fazer daqui, aí seria só nós dois. Só Tipo, tem vocês dois? Fica muito pesado pra fazer. Daqui. Bem, assim, vocês conseguem dividir mais, vamos dizer, as tarefas quando tem mais pessoas, mas dá para vocês fazerem também. É só se organizar. Inclusive, como a escola vai ser na cidade de vocês, e se vocês tiverem uma facilidade para entrar na escola... Eu tenho que eu estudava lá. Pronto, vocês podem ir mais de uma vez, inclusive, se for o caso, né? Porque o grupo maior, a intenção é que faça tudo em um dia só, e uma visita só, na verdade, né? Aqui em Campina Grande. Então, quem tiver facilidade de entrar mais de uma vez na edificação, melhor, ótimo. Aí dá certo, viu? O que mais, Combinado. gente? Mais alguma dúvida para a gente começar a aula? A escola infantil Ensino fundamental. Tá. Certo? Então, tá bom. Então, vamos começar. Vou compartilhar aqui com vocês já a tela. E aí, lembrando, se tiverem dúvida, acionei o microfone para falar comigo. Deixa eu compartilhar aqui. Sim, Mariana, precisa tirar a foto lá, fazendo a visita para mandar para você? Sim, tirei foto, certo? Pronto, tá bom, tá. Bem, gente, então, a última coisa que a gente viu na aula passada foi aquele prédio, né, que a gente comentou sobre... Eram moradias, né, para crianças, e comentei um pouco sobre o processo de projeto, né? Então, hoje, nós vamos começar falando sobre arquitetura escolar, tá? Vou colocar aqui. Estão vendo já a tela, né, pessoal? Então, a arquitetura escolar no Brasil, né, falando um pouco
desse contexto aí em que a gente está inserido, já passou por vários momentos, né? Na República, foi quando ela começou, de fato, né, a questão da escola pública, né? Que acabou determinando as características da arquitetura escolar, né? Porque antes da República, vamos dizer assim, acontecia de pessoas, só as pessoas mais abastadas, né? Que recebiam ensinamentos em escolas, ou que viajavam para cidades maiores ou exterior para estudar, né, ter uma formação. Então, a partir da República, começou a ter essa questão de democracia mais e tal, e a questão da escola pública, né, para todos, escola para todo o público, né, e as escolas públicas acabaram determinando características mais fortes da arquitetura escolar. Opa. Peraí. E aí, pelas precárias condições dos espaços para a prática do ensino, né, começou também a arquitetura escolar a se destacar. Por quê? Porque quando começaram a educação, né, ser algo realmente mais abrangente, as pessoas tinham aulas em qualquer tipo de prédio, né? Nessa época, né, no início, estudavam em suas casas, ou, enfim, em qualquer lugar que eles encontrassem, igreja, né? Onde desse, eles estavam montando ali pequenas salas de aula e tal. E acabou que, para a prática do ensino, esses espaços, as condições estavam começando a ficar precários, ruins, não estavam adaptados, né? Então, começou a ter valorização na educação como sinônimo de progresso, né, também para a República, e a preocupação em construir espaços de caráter educativo, né, especialmente para as camadas mais pobres. Então, né, deu-se início aí a construção de fato, prédios voltados para a escola, né. A Escola Modelo da Luz, do arquiteto Ramos de Azevedo, era de 1900, foi um dos primeiros locais adequados para exercer funções escolares, né? Então, essa edificação aqui, ela já possui um programa de necessidades, né, de fato, voltado para a educação escolar. Tinha divisão por classes e ambientes mais demarcados, né? As características, né, principais, a ausência de cores vivas e o modelo espacial era bem simples. Então, a planta, bem simples, né? Um programa de necessidades bem reduzido. O prédio detém atenção pela monumentalidade, né, principalmente para a época, e o entorno sem prédios, né? Então, eles tinham essa característica, prédios monumentais, sempre pensando também nessa intenção, né, do sinônimo de progresso, né? E não tinha prédios em torno, principalmente porque não tinham tantos prédios nessa época, né? Revela a identidade arquitetônica do período, remete ao estilo clássico e exibe elementos como escadarias, né, distribuição das salas em corredores e ambientes preferencialmente retangulares. Presença de porões para evitar a umidade e elevar o edifício, tá? Então, isso daqui era uma solução, né, técnica e projetual de fazer esses porões elevando a edificação, né, para evitar a umidade e ainda elevar mais o edifício. E outra característica era a simetria na planta. Então, aqui está a planta, né? Como eu disse, uma planta com uma funcionalidade, né, bem básica. Então, tem aqui escadarias, né? Número 1 são as salas de aula, que é a entrada, né, as escadas para acessar a escola. Número 1 são as salas de aula. 2, as circulações, né? Então, simetria, né? Bem simples, retangulares, né? Como foi dito aí nas características. Nos anos de 1930, os desenhos das plantas apresentam divisão clara de funções. Já aumenta mais a demanda, né? As necessidades, começaram a sentir necessidade dos alunos, né? O que eles precisavam, de fato, para contemplar ali as necessidades educacionais, né? Então, o programa já aumentou. Então, tem museu, biblioteca, sala de leitura, auditório, né? E outras coisas. Então, os conceitos de plantas e volumes sofrem alterações.
A planta baixa aqui do nível térreo do grupo escolar Visconde Congonhas do Campo. É essa planta aqui, certo? Número 1 são as salas de aula, né? 2, circulações. 3, administração. Então, já sentiram necessidade de ter ali os ambientes administrativos, né? E 4, sanitários. Imagina, nessa planta aqui não tinha nada disso, né? Pensando, parte administrativa, né? Como era resolvido, onde era resolvido? Banheiros, né? Então, aumentava aí as necessidades, né? Aqui a gente ainda vê também a questão da simetria, no sentido de que, para um lado, a sala de aula, para outro lado, sala de aula, e no meio, a parte administrativa, né? Então, funcionalmente, melhor a parte administrativa central, né? Que pode atender ali aos dois lados. Então, uma planta simples, mas resolvida funcionalmente, né? Um bloco de banheiros voltado para um bloco de aulas e outro banheiro para outro bloco de aulas. E o que acontecia também aqui nesses 2 períodos era divisão por sexo, né? Um bloco era para aulas de alunas, né, o público feminino, e o outro lado masculino, né? Havia essa divisão aí. Nos anos 50, começou a repercutir as características da arquitetura moderna também nos prédios escolares, né? E a ideia era de que a escola pública deveria ser racional e com espaço otimizado, além do baixo custo da obra. Então, eles começaram a trabalhar essa ideia, né, de que devia ser racional, ter ali os seus espaços pensando de fato na funcionalidade, que era o que a arquitetura moderna prezava, né, mais fortemente, né, era uma das principais características, de prezar aí por esse espaço, né, racional, baixo custo da obra. E aí surgiram as escolas classe. Aqui tem exemplos dessas escolas classe 1, 2, 3 e 4, do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, em Salvador, do arquiteto Diógenes Rebouças e Hélio Duarte, tá? Elas são aí desse período dos anos 50. As escolas classe, elas eram voltadas para as aulas dentro de uma classe, né? Dentro da sala de aula, as aulas teóricas, enfim, não tinha ali um programa de necessidades muito extenso. Mas as escolas parque, né, que já surgiram aí depois e quase ao mesmo tempo também das escolas classe, né, com a nova demanda de que tivesse outros espaços dentro da escola, né. Ainda tinha o traçado da arquitetura moderna, a biblioteca, que era composta aqui, no caso dessa escola parque aqui, de vidro e ferro, a área de acesso, telhados de várias águas, técnica do concreto armado aplicada às marquises. Aqui é falando dessa escola parque aqui, que foi a primeira, tá? A escola modelo. Mas já tinha biblioteca, né, espaço de lazer, preocupação aí com arborização, com esse contato com a natureza, né? Começou a se pensar diferente, né? Essa escola, ela é uma instituição ícone dos anos 50, na categoria de projetos escolares, pela metodologia adotada e que, atualmente, além de influenciar projetos mais atuais, continua a cumprir seu papel de educação integral. Então, foi a primeira escola, né, que o espaço físico era capaz de atender diversas categorias de atividade em tempo integral, né, pela manhã e pela tarde. Então, envolvia atividades aí práticas ou teóricas, né, e era chamada de escola parque. Até hoje, um modelo, né, de projeto e de metodologia, de ensino, inclusive, que são adotadas nos dias atuais, né? Então, desde os anos 50 aí, influenciando, né, os nossos projetos. Nesse caso aqui dessa escola, ela tinha visibilidade, né, acesso visual do interior do prédio para fora, tinha o bloco da biblioteca, que ao mesmo tempo em que o local é revestido de vidro, há vegetação na parte externa e placas numa cor alaranjada, tá aqui, né? Então, preocupação aí com essa iluminação zenital, né? Intercaladas com vidro e fixadas internamente no prédio para atingir privacidade e visibilidade. Então, a gente já vê uma preocupação projetual
mais elaborada, mais complexa, né? Preocupação de entrada de luz natural, contato com o exterior, né? Com a natureza, visibilidade, uso de diferentes materiais, né? Então, já é uma escola, por isso que é considerada uma escola ícone, né? Uma instituição ícone nos anos 50. Nos anos 60 e 70, né? Alguns arquitetos aqui com destaque, né, no modernismo, que Afonso Eduardo Reidia, Oscar Niemeyer, Vila Nova Artigas, Carlos Cascade, eles foram grandes nomes do modernismo em edifícios públicos, né? E também eles, autores de alguns projetos escolares, né? Como essa escola aqui de Guarulhos, né? Tem essa foto aqui em preto e branco. Opa! Cadê? Tá aqui. Os prédios escolares apresentavam qualidades espaciais imponentes, diferenciação na implantação dos blocos para facilitar a fluidez e dar vez a espaços mais abertos, arquitetura sem adornos e sem menção à história, que era o que o modernismo prezava, né? Visibilidade e presença de brises, outra forte característica desse tipo de arquitetura, bem como circulações mais fluidas. Os espaços coletivos cobertos são protegidos por apoios verticais através de pórticos. Então, aqui tem outra imagem, né, retratando aqui algumas características dos prédios escolares dessa época, tá? 1960, 1970. Alguém falou? Esse é estruturado é tipo brisa ou é estrutural mesmo? Tu sabe dizer? Esses pilares aqui? Sim. Aqui é estrutural, certo? Não é brise, não. Brise, deixa eu ver se tem alguma foto aqui. Você trava aqui, tentando passar. Ó, aqui tem como se fosse aqui nas janelas, eu não sei se são brise ou cobogosa, porque fica um pouco difícil de ver, né? Mas esses pilares aqui, não. Deixa eu ver se ele falou aqui. Aqui. Apoios verticais através de pórticos, tá? Certo? É como se funcionasse como laje e pilar, tá? Aqui tem cobogós. No caso, acho que talvez esse nome brisas aqui, de repente, poderia até se funcionar também como cobogós, que é um elemento muito característico desse tipo de arquitetura, né? Aqui, novamente, então, cores, né? Eles fizeram diferenciação por cores também. Gostavam muito do uso das cores primárias, né? Nesse tipo de arquitetura. Então, aqui é um espaço que é a parte externa, tem um ginásio, né? Ginásio coberto. A gente vê essas linhas bem características da arquitetura moderna, né? Os espaços amplos, circulações fluidas, né? Linhas retas. Aqui outra foto. Então, a entrada de luz natural, né, com o aparato aí desses brisos ou cobogós. E aí a dinâmica acaba acontecendo pelo uso das cores, né, nos elementos, e as cores primárias ficam bem marcantes. Esses projetos, eles consistiam em blocos de sala de aula. Aqui, ó, já é um programa de necessidades, né, desse tipo de escola. Blocos de salas de aula, setor administrativo, galpão para atividades de lazer, pátio coberto na parte central do terreno, auditório e biblioteca. Então, já aumenta aí bastante o programa de necessidades, né, em relação àquelas primeiras. Em relação à organização funcional, planta baixa assimétrica, salas de aula e setor administrativo configurados linearmente e preocupação com vagas de estacionamento. Então, aqui tem uma análise esquemática, né, em planta baixa, dessa implantação aqui desse tipo de escola, tá? Então, aqui, como ele falou, como fala aqui nas características. A planta baixa, ela era assimétrica, né, não tinha muito essa preocupação, ela era setorizada, né? Era dividida por setores, por blocos. Então, tinha blocos de sala de aula, aqui resolvido linearmente, né? Aquela configuração funcional linear, bloco administrativo, um pátio central, área de convívio, auditório, biblioteca, a quadra de esportes e outro bloco de sala de aula aqui,
né? E começaram-se a ter a preocupação também com vagas de estacionamento. As pessoas já tinham mais seus veículos, né, pessoais, cada casa com seu carro, né, que podia, mas já o uso do carro aí bem mais avançado, então começaram a ter essa preocupação. No período pós-moderno, né, anos 70 e 80, a preocupação era uma produção rápida e econômica, então começaram a se utilizar peças pré-moldadas, né? E a maioria das escolas implantadas em áreas periféricas, né, objetivavam dar às obras arquitetônicas um valor sociocultural. Então, a gente está falando aqui sempre, gente, de edificações de escolas públicas, tá? A gente não está falando de escolas particulares. A gente está falando de escolas públicas, certo? Então, nesse período, a maioria das escolas que estavam sendo implantadas, elas estavam em áreas periféricas. E aí, a intenção, né, desses projetos era dar a essas obras arquitetônicas um valor sociocultural, com o intuito de exibi-las. E aí se criaram os Centros Integrados da Educação Pública, que eram os CIEPs, né? Esse aqui é o primeiro CIEP, inaugurado em 1985, né, que era chamado CIEP Tancredo Neves. Tá? A organização funcional dos CIEPs era prédio principal com 3 pavimentos, ligados por rampa central. Eles não tinham escada, certo? Nos CIEPs não tinham escadas, era apenas rampa. No térreo tinha um refeitório para 200 pessoas, recepção, gabinete médico, dentário, ó, já fiquem atentos aí a uma nova demanda, né? Cozinha para fazer as refeições, planta com configuração linear, térreo com grande parte do espaço reservado à recreação. Esse aqui era um padrão de organização do projeto dessas CIEPs, desses né, Centros Integrados de Educação Pública, tá? Então, tinha aqui no térreo, né, esse bloco aqui da direita com refeitório, cozinha. O térreo era voltado principalmente para recreação, convivência, lazer, né? Então, tinha aqui um recreio coberto, um pátio coberto, uma rampa, né? E na outra extremidade, um centro médico, com atendimento médico e dentário, né? Nos 2 pavimentos superiores, eram 3 pavimentos, né? Nos 2 superiores, 20 salas de aula para 30 alunos, instalações administrativas, serviços auxiliares, auditório, salas especiais com estudo dirigido, sanitários e refeitório também, configuração linear marcada por salas ao longo de corredores, tá? Então, configuração linear, né, nessas escolas, as salas de aula aqui distribuídas, administração, um pequeno refeitório, provavelmente para a parte administrativa, já que os alunos comiam aqui no refeitório maior, no térreo, né? Auditório também estava aqui, né? Aqui, ó, o segundo pavimento, mais salas de aula, enfim, não tem aqui os nomes dos ambientes, mas eles comportam aí esse programa, e a gente percebe que os banheiros, aparentemente, estão aqui nas extremidades, né? Estão aqui nas extremidades. Todos os CIEPs não possuem escadas, como eu falei, né? Apenas rampa, assim como os banheiros que são aptos a receberem portadores de necessidades especiais e crianças. Então, a gente já vê um novo padrão de projeto que leva aí preocupação com acessibilidade, com ergonomia, né? Coisas que antes não se falava nisso, né? Ainda mais hoje em dia, que é algo bem mais, como é que se diz, implícito, né? Tem que ter. Outras características, né, desse tipo de edificação de escola, aqui já são essas escolas em outras localidades, mas a gente percebe que há um padrão, né, na execução desse tipo de escola, né? Sem adorno, de concreto aparente, pouco arrojado, uso quase inexistente de cores, a organização volumétrica apresenta um partido seguindo o seguinte: se preocupavam sempre em uso de arcos e aberturas, com espaçamento mínimo. A ideia é que um grande bloco sofresse perfurações em seu volume. Então, essa era a ideia, né? E aí, para isso, eles fizeram esses arcos com essas aberturas.
Ausência de luxo, formas volumétricas básicas. Repetição dos vãos e modulação da estrutura, que era uma preocupação dessa época e também continua sendo, né, uma estrutura, uma construção rápida, né, sem muito gasto, então faziam os pré-moldados, né, e aí eles preocupavam isso, na modulação da estrutura, sequência de formas e redução de custo, né. Presença de grandes áreas livres, então, eles estavam na periferia e eles tinham ao seu redor muita área livre, né, é uma característica desse tipo de edificação. Livre movimento do aluno, né, hierarquia do prédio principal ao compará-lo com o restante dos blocos implantados, destacando-se pelo seu tamanho. Então, nessa foto aqui superior, a gente vê o prédio principal, que tinha aquela planta que eu mostrei, né, os 3 pavimentos, refeitório, sala de aula, administração. Ele se destacava em relação aos outros, né, os outros implantados. Aqui tem uma quadra, né, coberta, e uma biblioteca que forma tipo um hexágono, né? Então, tinha esse destaque. A partir dos anos 2000, surgiram os Centros Educacionais Unificados, CEUs. Aqui foi um projeto do arquiteto Alexandre Delijaikov, André Taquiai e Vanderlei Ariza. Esse aqui é o CEU Vila do Sol, construído em 2008 em São Paulo. A tipologia dessas edificações era blocos dispostos de diferentes modos, interligados por marquises abertas, assemelha-se à configuração dos CIEPs, ambos buscando inspiração na Escola Parque dos anos 50, né? A Escola Parque a gente viu que surgiu nos anos 50, os CIEPs, os CEUs, né? Vem pegando como inspiração esse tipo de escola, né? Esse tipo de projeto escolar ainda orienta a construção de escolas públicas no Brasil, tá? Ele é o modelo que ainda continua, né, sendo orientado, servindo de orientação para a construção de escolas públicas no Brasil. Aqui tem outra foto desse mesmo Centro Educacional Unificado, Vila do Sol, em São Paulo. A gente já vê aqui crianças menores, né, ó. Então, voltada aí para a educação fundamental, ensino fundamental, né. Aqui, é bem interessante esse daqui. Cada sala de aula possui como se fosse um espaço externo, que ao mesmo tempo é protegido, né, por esses cobogós, essa grade aqui, né, que colocaram, e é um espaço anexo à sala de aula. A configuração, né, as partes que compõem a planta não seguem um modelo definido, os espaços estão reunidos por proximidade. Então, é aquela colocação dos blocos que muito provavelmente vai acontecer com o projeto de vocês, tá? Setorização, né? Bloco para isso, bloco para aquilo, e não segue uma configuração linear, né? Talvez, nesse caso aqui, ó, a configuração linear se dá nesse bloco, por exemplo, de salas de aula, setor administrativo e tal. Na biblioteca, já vai ser, né, nesse caso, uma edificação à parte, né? Uma outra edificação, talvez um auditório, junto com, enfim, outras salas de aula. Então, essa planta mais solta, né, por setores. Tem traçados arquitetônicos com características de arquitetura moderna, né? A gente já vê aqui, nesse tipo de escola, piscina, que não são todas que tem, mas já a presença desse elemento, né? As soluções funcionais que dão espaço às áreas de lazer, né? Tem uma extensão à comunidade nos fins de semana. Então, isso é uma característica também desse tipo de escola, né? Das áreas de lazer, elas têm essa possibilidade de serem abertas à comunidade, né? Em alguns determinados momentos. O que atrai, né, o uso das pessoas e não fica obsoleto, né, faz com que as pessoas utilizem a edificação. Circulação vertical central, cobertura metálica, permitindo a entrada de luz natural,
laje impermeabilizada com camada de seixos para isolamento térmico, aqui falando das soluções, né? Projetuais e estruturais. Modulação e utilização de pré-moldados, visando a rapidez na execução. Cores alegres, a gente vê mais uma vez a inspiração nas cores primárias, né? Que sempre remete a essa questão de um público infantil, né? Cores alegres demarcam também os ambientes do ensino fundamental e infantil, apesar da inexistência de separação física. Então, o que eles fizeram? Por cores, dividiram os setores, né? Fazendo, mesmo que não haja uma separação física, eles colocaram cores diferentes para ensino fundamental e infantil dos demais, né? Aqui são outros exemplos desse tipo de centro educacional, né? Tem o CEL no município de São Paulo, que é esse daqui, né? Esse outro é o CEL Rosa da China, que é esse daqui, o B, e o CEL Vila Rubi, né? Outra edificação, em cidades diferentes, mas a gente vê elementos, né, que acabam se repetindo devido às características desse tipo de edificação, né? E aí, visto isso, um pouco do panorama de como foram evoluindo aí as escolas no Brasil, os projetos escolares, né? Os componentes do ambiente escolar. No Brasil, a educação infantil, fundamental e ensino médio, ela é dividida dessa forma, né? É o sistema de educação. Tem a duração de 9 anos, e aí o pré, né, começa com 5 anos, aí vem primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto, é o ensino fundamental nível 1, né? Antes é a educação infantil. No ensino fundamental nível 2, nós temos 11, 12, 13 e 14 anos. Mais ou menos, né, gente? Uma média, a gente sabe que isso varia. E no ensino médio, primeira série, né? Segunda e terceira, de 15 a 17 anos. Então, no nosso projeto, para o nosso projeto, nós vamos nos basear no ensino fundamental, tá? Então, vamos fazer uma escola que vai contemplar ensino fundamental nível 1 e ensino fundamental nível 2, certo? De mobiliários e equipamentos. Mesas individuais ou coletivas, né? Quadros de giz para caneta ou quadro mural. Normalmente a gente não usa mais de giz, né? Isso aqui foi retirado de um documento, mas ele já era um pouco antigo, então isso aqui é o que a gente vê, né? Normalmente, a gente pode propor, ter uma certa liberdade, mas não vamos propor quadros de giz, né, gente? Hoje em dia não se usa mais. Então, usa quadro para caneta, quadro mural, guarda-volumes, né? Utensílios, material, trabalhos concluídos, televisores, vídeos, projetores, mobiliário para laboratórios, escola de música, teatro, culinária, educação física. Então, tudo isso faz parte de equipamentos de um ambiente escolar, né? Especialmente quando a gente está tratando de crianças e adolescentes, né? O que acontece, às vezes, por falta de planejamento na organização e utilização dos espaços, por diferentes alunos, resulta em grandes dificuldades de operacionalização. Então, o que é isso? Se eu, em uma mesma sala de aula, eu utilizo essa mesma sala para alunos de 7 anos e para alunos de 17, 18 anos, eu vou ter uma dificuldade aí na operacionalização, né? A ergonomia envolvida, né? O material dentro da sala de aula. Então, precisa ter a separação das escolas em níveis de ensino, né? Para que haja funcionalidade, para que haja coerência, né? E conforto, inclusive, no momento em que se está trabalhando, né? Os professores e os alunos estudando. Então, disposição de diferentes tamanhos de mobiliário, né? Isso é necessário. Na prática, não acontece muito nas escolas públicas. Hoje em dia já tem acontecido mais, né? A gente tem visto projetos que, de fato, existe essa separação, né? E tem que se prezar por isso mesmo, né? O que acontecia muito antigamente é que uma mesma escola pela manhã funcionava para crianças e à noite para adultos, né? Então, esses adultos, eles tinham dificuldades, às vezes, com cadeiras muito pequenas, né?
Enfim, então, tem que ter essa separação, né, por faixas etárias em uma mesma escola, para que haja ergonomia, inclusive em prol da saúde, né, de quem está estudando. Então, a ABNT editou 2 normas referentes ao mobiliário escolar. Então, tem essas 2 normas que tratam de ambientes escolares, né, de posturas ergonômicas, antropométricas, que são as dimensões, né. Não vou adentrar nisso aqui, mas é importante que vocês saibam que existe para quando vocês estiverem pensando, né, em algum mobiliário para a escola, tá? E aí, essa resolução aqui, de 94, é uma norma técnica que dispõe sobre a elaboração de projetos de educação de 1º e 2º grau no estado de São Paulo, né? Então, o que diz essa resolução? Ela é muito interessante porque ela já traz dados de dimensões de ambientes, de aberturas, traz recomendações para circulação, escadas e rampas, número de sanitários, níveis de conforto lumínico. É uma resolução bem completa e que, de fato, orienta bastante a concepção desses projetos. Ela foi feita para o estado de São Paulo, mas é utilizada, né, em praticamente todo o Brasil, para escolas públicas, tá, gente? Eu vou passar essa resolução aqui para vocês, certo? Para vocês terem em mãos. Mais uma parte dela, eu trouxe aqui para vocês vocês vejam o que ela traz, né? Como é interessante. Por exemplo, no ambiente, separa aqui por ambiente, na primeira coluna. Sala de aula. Aí aqui é falando sobre conforto, então, conforto térmico, conforto lumínico e conforto funcional. Então, quanto a conforto funcional, por exemplo, a área mínima, de acordo com essa resolução, é de 1 metro quadrado por aluno. E a dimensão mínima de 20 metros quadrados, né? Ou seja, se eu tenho 20 alunos em uma sala, 1 metro quadrado por aluno vai dar uma sala de aula de, no mínimo, 20 metros quadrados, né? Isso já funciona, gente, como pré-dimensionamento para o nosso projeto. A gente tem como base já um estudo, uma cartilha, uma norma, que já serve para a gente pensar nesses ambientes, né, tendo um pré-dimensionamento. E aí, a dimensão mínima é 20. Se eu tiver 15 alunos numa sala de aula, eu não vou calcular 1 metro quadrado por 15, vai dar 15 metros quadrados. Não pode, a dimensão mínima é 20, né? 20 para cima. E aí fala aqui de pé direito, qual é o pé direito mínimo, a área aqui de recreio, ó. A área de refeitório, pé direito mínimo, 2,70. E aqui a área funcional, a área de 1 metro quadrado por aluno, né? Então, diz aqui vários padrões que a gente pode seguir, né? Isso aqui é uma mão na roda para quem está projetando escola, no caso vocês, tá? Então, quando vocês forem pensar no pré-dimensionamento para a escola de vocês, essa resolução é um dos documentos que vocês podem se utilizar para estudar essas áreas mínimas, né? Porque pode ser maior, mas as áreas mínimas, tá? O atual Ministério da Educação, pelo programa Fundo de Fortalecimento da Escola, né, que é o Fundo Escola, publicou os cadernos técnicos, que são subsídios para a elaboração de projetos e adequação de edificações escolares. Então, pensando, né, nessa adequação das edificações escolares, que realmente não eram adaptadas, não eram voltadas, né, e funcionais, há uma adequação, uma cartilha, né, cadernos técnicos, que auxiliam nessa adequação e também na elaboração de projetos novos. Então, tem fichas técnicas que mostram o padrão mínimo, né, desses ambientes, de como deve ser essa escola, e condicionantes de projetos, por exemplo, área útil por aluno, dimensões mínimas, parâmetros ambientais. Então, muito parecido com essa resolução, tem essas cartilhas, né, essas fichas técnicas ou cadernos técnicos, tá? Então, também vou passar isso para vocês, tá? Aqui é um exemplo, ó, do que tem nessa... Mariana, Oi, pode falar. como funciona essa área útil por aluno? Como funciona? Meu cálculo. Isso, funciona para nível de cálculo, ó. Se você olhar aqui, vamos pegar esse exemplo aqui que eu falei, da sala de aula, certo?
Para a área útil por aluno, ela é 1 metro quadrado por aluno. Então, isso me ajuda a saber quantos metros quadrados mínimo precisa ter na minha sala de aula. É isso. Aqui deve ter algum... Pronto, aqui. Esse aqui é o exemplo do próprio caderno técnico aqui do MEC. Ambiente, sala de aula. E aí a localização, no caso desse exemplo que eu estou mostrando aqui, urbano. Poderia ser rural também, mas é urbano. Segmento, 1ª a 8ª série. Número de usuários, 36 alunos e 1 professor. Tá? Então, o máximo, 36 alunos e 1 professor. Observação de funcionalidade. E aí ele vai falar aqui sobre alguns parâmetros recomendados. Ó. Nessa coluna aqui do meio, tem recomendados para escolas novas, que é o nosso caso, né? Então, área útil por aluno, isso no ambiente de sala de aula, 1,32 metros quadrados ou mais. Então, aqui na cartilha do MEC, já não diz que é mais 1 metro quadrado, como dizia na resolução de 94. Ela já diz que é 1,32, ou seja, é uma cartilha mais atualizada. 1,32 de área útil quer dizer que eu vou multiplicar. Se tiver 10 alunos, vai ser 10 vezes 1,32. Isso vai dar 13,2 metros quadrados, no mínimo, o mínimo da minha sala de aula, certo? Apesar de que eu acho que eles estabelecem também o mínimo de sala de aula, e eu acho que é 20 metros quadrados. Não pode ser 13, mas eu dei só um exemplo aqui, para que vocês entendam como é esse cálculo de área útil por aluno, tá? É que é uma área, assim, né, que serve como parâmetro para a gente ter noção do dimensionamento dessa escola, ou desse ambiente. Deu para entender? Deu. No programa necessitado, você vai colocar, né, a quantidade de alunos que vai ser a escola? Como é? No programa de necessidades, tu vai colocar, né, a quantidade de alunos. Vocês vão dizer no programa de necessidades. Vocês vão criar o programa de necessidades. Ah, entendi. Achei que você ia passar para a gente. Não, vocês vão criar o programa. Cada grupo vai criar o programa, certo? Tá. E aí, nessas cartilhas aqui, nesses cadernos técnicos, ele já traz um programa de necessidades. Aqui, pronto, ó. Deixa eu ver se aqui tem. Eu sei que tem é porque tem muitas informações. Eu não estou colocando aqui tudo, porque não faz sentido. Vocês vão pegar essas cartilhas, né, esses cadernos técnicos, e vão ler, tá? Mas existe, sim, já um programa de necessidades que Mariana, ele fica. Pode dizer. É porque, assim, como você está falando, ele criou meio que um padrão, entendeu? De como projetar a escola. Um padrão que seria, quer dizer, buscando sempre o melhor, o ideal. Então, por isso que daí essas apostilhas tem como se tirar o programa de necessidade delas, não é isso? Isso. É justamente o que eu estava comentando agora, que nessas cartilhas, você já tem ali um programa de necessidades mínimo. Então, ele vai trazer sala de aula, obviamente, né? Administração, refeitório, banheiros, biblioteca, quadra. Já tem o programa de necessidades mínimo, mas vocês podem acrescentar ainda. Eu comentei na aula passada que esse projeto que vocês vão fazer esse semestre, ele é como se fosse uma escola pública com iniciativa privada, porque vocês vão ficar livres também, podem fugir da cartilha para acrescentar, né? Então, pode botar mais coisas que não tem na cartilha, sem problemas. Mas, no mínimo, o que a cartilha apresenta, tá? Aí, aqui tem padronização administrativa, aí fala de conforto ambiental, por exemplo. O ambiente, a administração, pé direito, 2,40, né? Professores, sala professores, 2,40. Então, assim, até o pé direito, né? Essas cartilhas já trazem, né? Tá aqui, ó. A gente chegou na pergunta. A Fundescola, que é essa Fundação para o Desenvolvimento da Educação, também propõe um programa de necessidade escolar. Querem mais o quê? Né, gente? Já está com o queijo e a faca na mão. Então, eles têm esse conjunto de funções, né? Então, ele separa, prestem bastante atenção. No programa de necessidades, é separado por setores, né? Por grupos. Então, tem o setor pedagógico, setor de vivência, setor de apoio técnico e setor administrativo. Então, são esses 4 setores
que o programa de necessidades escolar é definido aí nessas cartilhas. Hierarquia, né? E Bem hierarquizado. hierarquia, sim, pode ser. Agora, não sei nem se vai ser tanto hierarquizado, porque acaba que um vai se misturar com o outro, mas é setorizado mesmo, que eu chamaria, viu, Maxwell? Entendi. Chamaria de setores mesmo, porque não dá para se diferenciar tanto em hierarquia aqui. Mas, porque, por exemplo, os alunos vão, se a gente for pensar em hierarquia, a hierarquia é do maior para o menor, né? Quando a gente pensa em hierarquia. Então, seria a administração, que pode, no fluxograma, é um grupo de pessoas que entram em toda parte da escola, né? Depois tem alunos e apoio técnico, ou apoio técnico e alunos, né? Precisa definir isso aí. Mas eu não definiria como hierarquia, eu diria que seria, assim, setores, certo? E aí, o pré-escolar de ensino público em São Paulo é controlado, e em relação ao programa de necessidades, as edificações são padronizadas por programas fixos e fechados. Então, entendam, essa cartilha, ela foi voltada para São Paulo, né? Mas a gente se apropria dela também, a gente também faz uso. Lá, esse programa de necessidades é fechado, as edificações são padronizadas, né, por esses programas que são fixos já. Mas atenção para esses setores, que é o que a gente vai também utilizar no nosso projeto, tá? Aí aqui tem já o programa de necessidades todo completo, olha só. Os ambientes do setor administrativo tem sala do diretor, secretaria, almoxarifado, coordenação pedagógica, sala de professores e sanitários. O setor pedagógico, salas de aula, sala de reforço, sala de uso múltiplo e depósito. O setor de vivência, cozinha e despensa. Outro setor de vivência, refeitório, sanitários para alunos, depósito de material de educação física, quadra de esportes e galpão. E o setor de serviços, depósito de material de limpeza e sanitário dos funcionários. Então, isso aí é um programa de necessidades fixo para as escolas públicas de São Paulo, tá? E aí fala desse número de salas de aula. Vocês vão pegar esse documento e vão dar uma estudada, né? Vão dar uma lida e se apropriar aí dessas informações. Mas estou aqui apresentando para vocês, mostrando o quanto de informações, né, você já possui em mãos para poder desenvolver o projeto. Tá? Mariana, então a gente que escolhe Pode se a falar. escola vai ser, a gente vai escolher se a escola vai ser pública ou privada? Não é isso. Ai, minha voz está quase falhando. A escola de vocês, eu disse que ela vai ser como se fosse pública, porque vocês podem seguir, né, essas cartilhas que são voltadas para a escola pública, mas, ao mesmo tempo, ela também é de iniciativa privada, porque vocês vão acrescentar coisas. Então, eu falei que vocês vão acrescentar piscina, né, é um exemplo, biblioteca, certo? Quando vocês estiverem fazendo o programa de necessidade, a gente vai conversar sobre isso, mas não é para vocês ficarem restritos a esse programa no projeto de vocês, tá? Não é. Isso aqui é uma base. Vocês vão pegar isso aqui que já está dando assim, de mão beijada, né? E vão incrementar, tá certo? Aí, ó, aqui nessas cartilhas, eles também trazem várias opções de layout, né? De áreas para banheiro, como pode ser um layout, por exemplo, aí de um refeitório, de uma biblioteca, traz a planta de uma quadra, né? O que é bem interessante, muita gente tem dúvida, quanto é que tem uma quadra? Então, aqui já diz as medidas, né? Então, bem interessante essa cartilha. E aí, alguma dúvida? Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa até agora. Não vai precisar fazer projeto de interiores, não, mas quando vocês estão definindo alguns elementos, né, da escola, acaba que é necessário fazer uma pré-definição ali de layout, porque, por exemplo, refeitório, vocês não vão só jogar uma área qualquer,
né? É interessante pensar para que o projeto fique mais redondo, para que o projeto tenha um resultado melhor, pensar no interior, mas assim, não vai ser cobrado interiores, não, tá? É mais a questão da edificação, né? Então, não se preocupe com interiores, não. Mais alguma pergunta, gente, até aqui, que a gente vai entrar em outro assunto. Deu para entender direitinho? No caso, tem que ter turmas para cada série separados. Não pode dividir. Tem que ter turmas para cada série. Não entendi isso. Vai ser turmas, salas de aula, é isso que você está perguntando, Alana, para cada série. Eu acho que ela quis perguntar assim, por exemplo, se eu posso colocar de manhã do Fundamental 1 fazer nas salas e de tarde Fundamental 2. Para, tipo, não ter que fazer uma sala para cada turma. Não, é uma sala para... Entendi. Uma sala para cada turma. É uma sala para cada série. Não vai ter esse negócio de manhã e tarde, não. Separado por turno, não. Posso falar, Mariana? Certo? Pode falar. Isso aí quer dizer o seguinte, porque tinha muitas salas de aula, principalmente na zona rural, que ela é multisseriada, significa dizer que numa mesma sala acontece muito no ensino fundamental. Então, em uma única sala tem até primeira, segunda, terceira e quarta série. Uma única professora, ela leciona várias turmas ao mesmo tempo. Então, quando está falando sobre isso, é nesse ponto que aborda. Entendeu? É, verdade. Acontece mesmo isso, né? É como eu até comentei, antigamente acontecia mais. Hoje em dia já estava nessa preocupação de separar por faixa etária, né? Agora, essa questão do turno, de fato, ainda acontece, né? Uma turma um pouco mais velha acaba usando uma mesma sala de aula em outro turno de uma turma um pouco mais nova. Mas no caso da nossa escola, a gente pode pensar em um turno só, né? Então, assim, não vamos pensar nessa questão metodológica da escola, que a gente não sabe ainda como é, mas vamos projetar uma sala de aula para cada série. Certo? Mariana, pode ter só uma turma por série? Por exemplo, primeiro ano... Porque assim, tem uma dúvida também. Como não dá para fazer? Porque inicialmente eu estava pensando em fazer assim. O pessoal que foi ensino fundamental 2, manhã tem atividade complementar, futebol, esporte, robótica, o que quiser, e à tarde aula comum, uma metodologia comum, e o pessoal do fundamental 1, manhã tem metodologia comum e à tarde tem esportes e complementos. Porque aí eu poderia aproveitar os mesmos espaços de uma forma interativa assim. Entendi. Mas aí, como não se encaixa mais nesse caso, aí eu acho que eu vou reduzir a quantidade de turmas que eu vou colocar. Porque senão eu vou gastar muito espaço com sala de aula. Uma turma por série. Uma turma por série. Pode ser. Não pode, de jeito maneira, usar um terceiro andar, né? Pode, mas assim, vocês têm muita área, né? O terreno, ele tem uma área bem baixa, então assim... É porque a quadra ocupa um espaço gigantesco. Se você quiser colocar a quadra e uma piscina, ocupa metade do terreno. Tem área. Acredita, é porque vocês ainda não se debruçaram sobre o terreno. Mas ele tem área mesmo para quadra. E como vai ter 2 pavimentos já de cara, acredito eu que não vai ser necessário o terceiro, mas pode se fazer. Não tem problema. No caso, tipo, é obrigatório ter 2 pavimentos, mas se eu precisar de um terceiro, eu posso ter? Pode. Ah, tá bom. Certo? A escola é do 1 ao 5º ano ou do pré-1. Gente, a escola, eu até coloquei aqui. Ela tem, se eu não me engano... Peraí, deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Que é aqui o MEI. A escola da gente, certo? Ela vai ser aqui, do primeiro ano até o 9º ano. É ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2,
tá? Então, na mesma escola, nós vamos ter crianças de 6 anos até pré-adolescentes, né? Adolescentes de 14 anos, certo? Então, são esses 2 níveis aí que a nossa escola vai se voltar para esses alunos, tá? Pronto. Que mais? Então, visto isso, deixa eu passar aqui para... Se tiverem mais alguma pergunta, podem perguntando, tá? Vou abrir aqui a continuação. Ô, Mariana, a questão da APO. Oi? A questão da APO, análise pós-ocupação, já tem, a professora já tem a escola que a gente vai lá fazer essa análise? Não, Delon, ainda não. Eu comentei até no começo da aula que eu preciso dos grupos primeiro, tá? E aí hoje eu falei com a pessoa que é o meu contato, né? Ela disse que vai tentar. Eu pedi às escolas para, no máximo, até a próxima semana. Ela disse que ia tentar, que não garante, mas ia tentar. Então, assim que eu tiver os grupos e tiver as escolas, eu vou passar para vocês. Mas, por enquanto, eu ainda não tenho, certo? Mariana, porque tá rolando 2 listas no grupo. Aí eu acho que é como se fosse uma lista para visitar a escola e tem outra apenas para PO, né? A PO é a mesma na visita das escolas. É a lista que eu preciso para agora, certo? É porque, na verdade, é uma lista para a visita das escolas e a APO, porque é uma coisa só. Porque é da visita da escola que você vai sair com a APO, né? Que é após a ocupação. E a outra é para fazer o projeto que eu coloquei lá. Ah, sim. Pronto, tudo bem. A lista que eu preciso para agora é a do grupo maior para a APO, certo? Os grupos de projeto, vocês vão depois me comunicar quem são, mas não necessariamente vocês precisam me mandar agora. O que eu preciso é dos grupos maiores para ver quantas escolas eu vou precisar ter o contato, né, para liberar a entrada de vocês e resolver os trâmites para vocês irem, tá? Eu já coloquei já para resolver tudo junto. Entendi. Tá bom. Aí, qual foi a dúvida de Mahari? Não, era isso que a Tainá falou, porque eu pensei que, o pessoal que ia pra escola podia, digamos que 2 grupos e aí como se tivesse que fazer duas APO, dividia, se fosse 6 pessoas pra escola fazer a visita. Aí como se 3 pessoas fizessem uma APO e as outras 3 fizessem outra análise. Entendeu? Eu achei que era isso. Tá. Não, é uma coisa só. Visita e APO, a mesma coisa. É porque na lista, tem mais de 4, tem até 4 pessoas, aí eu não sabia que, era do projeto, porque até 2 pessoas, né, o projeto. Não, o projeto é até 3, é de 2 ou 3 pessoas, tá? 4, eu já acho que fica demais. 3, eu já não gosto muito, mas pode ser, para também facilitar a vida de todo mundo, né? Então, pode ser duplo ou trio, mas o grupo da APO, eu tinha pedido a vocês que fizessem de 5, não era de 4, né? Era de 5, certo? Girando aí em torno. Então, vai ter grupo que vai ser 4, não tem problema. Vai ter grupo que vai ser 6, então, não sei, só se realmente tiver alguém perdido aí que está sem grupo, a gente vai ver. Mas montem esses grupos aí, mais ou menos. Se alguém tiver sem grupo, a gente encaixa, coloca em um, coloca em outro. Mas o projeto é duplo ou trio. Não, o projeto não pode ser em 4 pessoas. Vocês pegam um grupo de 4 e separa, 2 e 2. O TCC de vocês, gente, assim, vocês não podem ficar acostumados. Eu tô falando de TCC porque já vocês chegam lá, né? Mas é o seguinte, vocês não podem ficar acostumados a sempre fazerem esses projetos em grupo, né? Essa não é a realidade que vocês vão vivenciar, né? Na maioria das vezes, certo? Pode ser que vocês trabalhem com grupos de arquitetos,
mas é normalmente no máximo 3 que definem alguma coisa do projeto, certo? 2 ou 3. Então, é muito, né, é praticamente inexistente 5 arquitetos definirem, 4 arquitetos definirem um projeto, né? Tem que ser algo muito complexo e assim, certo? Para que vocês consigam aprender mais, inclusive, né, e participarem melhor das decisões de um projeto, do desenvolvimento do projeto, não pode ter muita gente participando, certo? Então, dupla ou trio no máximo. Passa rápido mesmo, já já você chega. Sim, porque eu ia falar TCC, o TCC é individual, né? Então, todo mundo precisa focar, aprender, né? Aprender as etapas, aprender, enfim, se dedicar aos seus trabalhos, né? Quando acontece de ser 4, a tendência de ter alguém escorando em outro é muito alta, né? Isso lá na frente pode prejudicar vocês, né? Tanto como alunos como profissionais também. Mas, passando esse assunto, vou então compartilhar aqui a tela para a gente continuar. O intervalo é 8h10, ou é às 8? Sempre esqueço. Acho que é 8. Acho que é de 8 a 8h10. Eu vou precisar dar esse intervalo, tá, gente? Porque minha garganta tá aqui já quase nas últimas. Então, eu acho que é às 8. Vamos dar o intervalo às 8. E pode aí, ser, Marta. Como é? Pode ser de 8 horas. Na verdade, eu tô pensando o seguinte, vamos dar agora esse intervalo, o que vocês acham? Porque eu vou começar um novo assunto. Aí, para ele não, né, para ele não se interromper, então eu vou mudar um intervalo aí de 10 minutos, tá? E aí a gente volta e continua até o final da aula, até 9h10. De 8 tá bom, horas, gente? Né? Pronto. Isso, 8 horas a gente volta, tá? Tá bom, Tchau. até já já.
Oi, pessoal, vamos lá. Vamos voltando no intervalo. Já estão por aí? Sim. Beleza. Deixe-me compartilhar aqui a tela, então, com vocês. Alô? Oi? Linalda. Oi, Linalda. Vamos lá. Eu Vamos gostaria voltar de aqui para a aula. dar uma luz, um direcionamento. Então, seria interessante, quando eu colocasse o nome dos grupos, colocasse qual o setor que vai ser feito o trabalho. Campina Grande, aí tem as cidadezinhas que vão colocar. Porque assim facilitaria para você saber pedir quais são o número de escolas que vão ser visitadas. Isso é uma sugestão. Só isso. Isso. Pode ser, justamente, né? Ao lado do grupo, acho que assim, quem foi em Campina Grande, não precisa nem dizer que é em Campina Grande. Só quem foi em outra cidade, diz a cidade. Porque aí eu sei que vão fazer nas suas próprias cidades. Eu não preciso separar uma escola aqui em Campina para indicar para esse grupo. Mariana? Oi. Eu acho que ficou todo mundo em Campina, porque, vamos dizer, ia ser só eu e Mahari para fazer um trabalho de 5, entendeu? Aí a gente decidiu formar e colocar em Campina para todos, tipo assim, para dividir mais as tarefas. Então, não acho que tenha outra cidade envolvida, entendeu? Sim, acabou não tendo, então, né? No final das contas. Isso. Uhum. Tá bom, tudo bem, sem problemas. Aí depois você me passa no final da aula. Então, pronto, pessoal. Dando continuidade aqui, né? Falando sobre agora o processo de projeto escolar, né? Então, a boa arquitetura, ela deve... Eita, peraí, gente. Antes disso, deixa-me iniciar a gravação. Que eu tinha parado. Pronto, então a boa arquitetura, ela deve incorporar coisas que nós já sabemos, né? Estética, funcionalidade, economia, viabilidade construtiva. São 4 pontos que devem estar presentes numa arquitetura que é considerada boa, né? Isso tudo, esses 4 pontos, por exemplo, eles vão traduzir a qualidade desse ambiente construído. E a qualidade do ambiente construído vai ser resultado, né, de um processo de projeto adequado, né, de obra e de manutenção. E que o uso seja condizente com suas funções. E quando a gente fala, pronto, esse ambiente construído, ele tem qualidade, né? O que quer dizer isso? Que no seu processo de projeto, durante a sua obra, né, e na sua manutenção, ele tem um uso condizente com as funções, ele tem estética, funcionalidade, economia e viabilidade construtiva, né? E aí, esse processo de projeto, né, que vai nos dar ambientes construídos de qualidade, né, ele também ele é comentado para um processo para a modificação escolar. Então, existem alguns processos de projeto escolares, né? O processo de projeto escolar público, ele muitas vezes depende do município, que é o que trata do ensino infantil fundamental, ou do Estado, que vai fazer os projetos para ensino médio e profissionalizante, né? O processo de projeto tradicional, ele é dividido em etapas, né, que segue a lógica da resolução de problemas. Então, eu vou verificar opções, escolher a melhor opção, aplicar, avaliar e ter uma decisão final, né? Nesse processo de projeto tradicional, eu calculo o tamanho do novo prédio escolar pela demanda de vagas para cada ciclo de ensino, certo? Então, o município é responsável pelas escolas infantil e fundamental, né? E o Estado é ensino médio.
O projetista contratado, né, porque no caso o município ou o estado vai contratar um projetista de alguma maneira, né? Se não tiver vai fazer por concorrência, licitação, qualquer outra coisa. Então, vai ter um projetista responsável para fazer esses projetos e recebe informações para a elaboração do projeto. Vai receber o levantamento topográfico e o programa arquitetônico, né? Então, vamos dizer que nós fomos contratados para fazer um projeto de modificação escolar. Então, nós vamos receber, né, do município, do estado, informações para a elaboração do projeto, o levantamento topográfico e o programa arquitetônico. E aí eu vou consultar os manuais específicos e normas técnicas, né, para poder desenvolver o meu projeto. Então, esse processo de projeto tradicional, ele acaba sendo um projeto que tem um pouco de rigidez criativa, porque é aquilo que a gente estava comentando, que eu comentei, dos projetos que são engessados, né? Eles têm que seguir um programa de necessidades, eles precisam seguir um padrão. Aqueles que a gente viu no CIEPs, né? Que eles ali, em toda a cidade, mesmo, né, diferentes cidades, o mesmo padrão de projeto, né? Então, acaba que fica tudo a mesma coisa, né? E não tem tanta preocupação com as necessidades específicas da comunidade, né? Quando eu pego um padrão que já foi ali pré-determinado e só vou fazer praticamente poucas adaptações a um terreno, por exemplo, em que ele vai ser inserido, eu não estou me preocupando com as necessidades específicas que cada comunidade possui, né? Diana, Pode falar. eu não sei se você já viu, para aquelas escolas recentes que o governo construiu, tipo, a boa parte do projeto eles são bem iguais. Eu não sei se eles ficam multiplicando assim em cada região, ou se de fato tem um estudo, né, do terreno e tal. Muito provavelmente eles replicam, né? Assim, há sim as adaptações a terreno, né? Assim, poucas, acredito eu. Mas continua sendo isso aqui, né? De não ter essa necessidade, de não ter essa preocupação com as pessoas que vão usar, né? Porque, por exemplo, uma coisa é uma comunidade, são alunos, crianças, né? Que moram em Campina Grande. Outra coisa são crianças que moram em uma cidade menor, né? Mais para o interior do estado. Outra coisa, crianças que trabalham, que estudam em uma cidade maior, mais desenvolvida, enfim, tem as necessidades específicas. E aí, quando a gente faz uma replicação de um projeto desse, não há essa preocupação, né? Mariana, Aqui é uma escola. um exemplo disso, por exemplo, os CAEs, que tem, aqui pelo todo canto a gente tem, geralmente eu tenho aceito em Natal, né, aqui, que todo canto tem, aquele mesmo telhadinho aquele projeto, assim, tem de vários lugares. Vocês, quem já teve a oportunidade de entrar naquele tipo de escola, é terrível, minha gente. Eles utilizavam as telhas todas fechadas, sem circulação de ar. Aí você pega, por exemplo, daqui de Campina, o local não tem arborização ao redor, leva sol o dia todo, não tem circulação de ar, é uma verdadeira estufa. É horrível, horrível. E outra, ele é fechado por dentro, ele não tem. Eu já tive a oportunidade de ir no CAIC em Natal, já fui lá. E é realmente isso, é desse jeito, não tem arborização. É algo assim, é complicado mesmo. Você trabalhar lá, estar lá, estudar, né? É difícil. É um projeto que, assim, você vê que não é pensar para o local, né, da gente aqui. É pensar para atender um modelo, para pensar que foi feito um modelo e vai jogar para todo canto. É verdade. Mariana, Sim. você está passando algum slide? Não, ainda não, tá parado. Ah, tá certo. Porque eu, como responder a pergunta, aí não continuei. Fui Não, é porque comentar. ainda estava tratando aqui. Se tivesse slide, a gente não estava vendo. Ah, sim. Pronto, eu vou passar agora. Aqui tem uma escola projetada no processo tradicional, que é o Parque Dourado 5, de São Paulo, só que essa escola ela acabou
tendo uma certa intervenção, né? Porque eles acabaram chamando alguns arquitetos que eles, né, junto com outros profissionais da área da educação, se envolveram para aumentar. Apresenta o slide. O slide não está aparecendo. O slide não está aparecendo. Não. Peraí. Poxa, gente, eu não tava compartilhando, era, gente? Olha, deixa eu compartilhar agora. Ai, eu achando que tava. Peraí. Vamos ver agora. Vocês estão vendo agora? Sim. Agora sim, Mariana. Ah, beleza. Pronto. Então, esse aqui é o que eu estava comentando sobre o processo de projeto escolar. E agora, deixa eu clicar aqui. A foto de um dos projetos que ele seguiu um processo de projeto tradicional, mas ele teve a intervenção desse APIACAS arquitetos, que junto com os profissionais tentaram aumentar a qualidade arquitetônica, né? Dar uma certa personalidade a esse projeto, né? O sistema construtivo são componentes pré-rodados de concreto ainda assim. Então, aqui no processo de projeto tradicional, nós temos aqui como se fosse um organograma, né? As etapas desse processo de projeto e aqui o que é cada um dos agentes envolvidos, né? Então, em cinza são arquitetos e a equipe daquela fundação, né? Do desenvolvimento escolar. E o branco é só arquitetos contratados, tá? Então, o primeiro, disponibilização do material, né? Que o poder público disponibiliza. Isso é feito com essa equipe aí, né? Do governo, do município. Depois, a vistoria do local, arquitetos que fazem, estudo preliminar, os arquitetos mais uma vez, e aqui, ó, mostra cada uma das etapas. A apresentação do quarto de função do terreno e programa da escola. Depois, a avaliação, que é feita por toda essa equipe. Se for reprovado, volta para o estudo preliminar. Se for aprovado, vai para o anteprojeto. Aí passa de novo pela avaliação, sendo reprovado, refaz. Sendo aprovado, vai passar para projeto executivo e projetos complementares, né? Depois, compatibilização desses projetos, dos dois, o projeto executivo de arquitetura e os projetos complementares que envolvem, né, toda a parte de estrutura, instalações e tudo mais. Tem a avaliação e faz o mesmo ciclo, sendo aprovado, vai para a obra e para a ocupação, né? Então, esse é o esquema síntese do processo de projeto tradicional. Quando a gente vai falar agora de um processo de projeto escolar de referência, o foco na arquitetura de alto desempenho. O que é isso? É uma arquitetura que responde às necessidades ambientais. Então, se preocupa com o seu entorno, com a inserção urbana, né? Por estar conversando ali aos seus arredores e com os usuários, principalmente, né? Geralmente, as características de um processo de projeto escolar remetem à realidade da região onde é implantado, né? Então, a gente precisa ter essa preocupação. Estados Unidos, Inglaterra e outros países, né, têm um ambiente físico, elemento essencial na busca da qualidade do aprendizado. E aí, eles têm algumas normas, né, que dão apoio aos profissionais, especificamente para projetos de escolas conscientes e sustentáveis que satisfaçam as necessidades dos alunos e a comunidade envolvida. Então, tem vários desses documentos, né, que auxiliam o projetista, né, os profissionais que estão envolvidos no projeto na busca dessa qualidade do aprendizado, né, como isso aqui é importante, né? Então, esse processo de projeto escolar de referência, ele é a introdução de conceitos e práticas para melhorar o processo de projeto tradicional. Então, temos o processo de projeto tradicional, né, que normalmente é o que a gente segue em qualquer projeto, mas com a introdução de alguns conceitos e práticas, se torna um processo de projeto escolar de referência. Então, o que é acrescentado? Conexão entre os agentes dos projetos e usuários das edificações,
né, que antes não tinha, só que participava aqui do processo de projeto são os agentes envolvidos no projeto em si, né? Então, a partir da inclusão desses elementos, nós temos a participação dos usuários, principalmente na construção do programa de necessidades, né? Utilização da APO nesse processo, integração de diferentes profissionais para a resolução de problemas. Então, não é somente arquitetos e o pessoal da equipe da Fundescola, por exemplo, e a comunicação entre projetistas sobre suas experiências em projetos escolares e estudos de caso. Então, a importância da gente fazer estudos de caso e conversar com pessoas que têm experiências nesse tipo de projeto aumenta muito mais a possibilidade de um novo projeto sair melhor, né? De um novo projeto estar mais adequado à sua função, ao seu uso, né? Então, recomendações para ambientes escolares de alto desempenho funcional e ambiental. Ter flexibilidade de uso dos espaços e maior variedade de configurações. Então, não só sala de aula, né? Mas salas para estudos individuais em grupo, laboratórios de ciências e artes, salas de música e teatro, espaço para atividades físicas, espaços de convívio e alimentação. Então, tudo isso favorece, né, um bom desempenho das funções, né, dentro de uma escola. Uma arquitetura que incorpora valores e de impacto positivo para a vizinhança. Então, que tem uma linguagem arquitetônica de caráter expressivo, obtido por formas, cores, materiais, integração urbana, inovações. Então, tudo isso esses itens faz de um projeto, ele ter um alto desempenho funcional e ambiental. Então, o processo de projeto escolar de referência é um processo de projeto com a participação dos clientes, que são aqueles que estão contratando o projeto, e futuros usuários, na construção do programa de necessidades. Inclui especialistas de conforto, energia, sustentabilidade, faz uso de ferramentas de simulação, então, uso da tecnologia, né, para simular se aquele projeto está indo no caminho, simulação de insolação, de ventilação, enfim, vários tipos que tem, né? Inclusive, até quem teve a oportunidade de ver a minha apresentação no seminário que a gente fez, né, no início das aulas, da primeira semana, eu falei sobre a minha dissertação do mestrado, e lá eu usei duas ferramentas de simulação, né, que a gente simula saídas de emergência em uma edificação e simula o caminhar das pessoas na edificação. Então, tem vários tipos de simuladores para a gente usar como ferramentas dos nossos projetos, né? Então, fazer um processo, participar do processo de projeto de referência também envolve esse tipo de possibilidade. Formar um banco de dados, né, que vai servir de experiência para projetos futuros, né? São experiências de projetos anteriores que serve como banco de dados para projetos futuros, e a avaliação pós-ocupacional, que é a APO. Então, olha aqui a diferença, gente, do processo de projeto referencial, né? Processo de projeto de referência. Então, os agentes, eles não são somente mais arquitetos, né? Então, é comunidade escolar, arquitetos e outros especialistas, empreitadeira contratada, né? Então, vários profissionais envolvidos nesse processo. Aqui tem as etapas, né? Disponibilização do material igual a outra, e aí elaboração do programa de necessidades, vistoria do local, avaliação da situação, depois um estudo preliminar, avalia de novo, se precisar reprovar, volta, se for reprovado, volta, né, para refazer. Depois, a apresentação do projeto para a comunidade, né, para que a comunidade dê o seu feedback, é a comunidade que vai usar aquele espaço, né? Como é importante ter essa aprovação e esse retorno, né, de quem vai de fato usar o projeto, né? Ajustes, né, quando necessários, e depois passa para o anteprojeto. Do anteprojeto passa para a avaliação dos arquitetos, né? Projeto executivo e complementar, compatibilização,
obra, né? Esse comissionamento aqui é uma comissão que faz parte, né, dessa obra de avaliação de projeto, se for preciso, de refazer, né, o projeto em algum momento. E aí a ocupação, depois da ocupação, a avaliação pós-ocupação, né? E aqui esse retrofit dá um retorno, né, das informações, tudo que aconteceu, para que fique nesse banco de dados, né? E aí, a qualidade ambiental, que é o que se procura nesse processo de projeto, né? Ela está diretamente ligada à satisfação do usuário. A gente viu como esses ocupantes, né, que vão fazer o uso dessa edificação, para que ela tenha um bom desempenho, eles precisam estar satisfeitos, né? Então, desempenho satisfatório dos ambientes e das relações ambiente e comportamento, né? Para isso, é necessário se fazer um controle de qualidade do nosso projeto, né? A gente precisa sempre mais, principalmente quando é um projeto assim voltado para um grande número de usuários, né? De ocupação. Então, tem um público grande, a gente não está falando de uma residência unifamiliar, né? É uma escola voltada para várias pessoas, para professores que vão estar ali, né? Funcionários, estudantes, a família que acaba participando também de uma forma ou outra. Então, tem uma comunidade aí envolvida. Então, a gente precisa fazer um controle de qualidade desse projeto, né? E esse controle, ele pode ser colocado em prática por meio da metodologia de APO, tá? Então, a APO é uma metodologia de controle de qualidade de projeto, certo? Ela é o quê? A análise pós-ocupação ou pós-ocupacional, né? Uma série de métodos e técnicas que diagnosticam fatores positivos e negativos do ambiente no decorrer do uso, certo? Então, analisa. Olha aqui, tem muitos pontos, né? Muitos fatores que são analisados com essa APO, né? Fatores socioeconômicos, infraestrutura e superestrutura urbana dos sistemas construtivos, conforto ambiental, conservação de energia, fatores estéticos, funcionais e comportamentais, levando em consideração o ponto de vista dos avaliadores, que são aqueles que vão no local, levando em consideração o ponto de vista dos projetistas, que foi quem projetou aquele espaço, que pode não ser a mesma pessoa que está avaliando, né? Clientes e usuários. Então, toda a opinião e as considerações de todos esses agentes aqui são levados em consideração, né? Para essa análise. Analisa se está atendendo às necessidades, né, funcionais de uso e o nível de satisfação dos usuários. Então, com a análise, né, pós-ocupação, se fazem análises, diagnósticos e recomendações a partir dos objetos de uso in loco, na escala em tempos reais. Então, quando a gente vai fazer uma análise pós-ocupacional, a gente acaba fazendo análise, né, vai fazer um diagnóstico do que está funcionando, do que não está funcionando, e em cima daquilo que não está dando certo, se fazem recomendações, né? O que é muito bom para o banco de dados para projetos futuros, né? Aqui é um esquemazinho encontrado na internet que mostra o que compõe a avaliação pós-ocupação. Então, os itens a serem analisados pela avaliação pós-ocupação variam de acordo com o tipo de edificação, né? Os esforços costumam se concentrar em aspectos como conforto ambiental, funcionalidade, adequação dos espaços, privacidade e segurança. Normalmente, esses são os principais pontos, né, de análise dessa avaliação, certo? Um componente fundamental da APO é a entrevista com os usuários, para detectar o nível de satisfação com o projeto arquitetônico, né? Então, falar com as pessoas que usam aquele espaço é fundamental na APO. O dimensionamento das áreas, bem como as condições de ventilação e iluminação, devem ser avaliadas segundo normas técnicas e legislações vigentes, como códigos de obras e municipais, né? Como as NBRs. Então, quando vai ser feito
uma avaliação, né, APO, uma APO, uma edificação já construída, que eu tenho uma base técnica, né, normas que já tem parâmetros que devem ser seguidos, eu vou poder ver na edificação se aquela edificação está cumprindo ou não determinada norma, né? Então, se faz isso também, essa comparação. Diagnóstico técnico-funcional de conforto ambiental pode ser obtido por meio de análise de projeto em relação à orientação solar, com o auxílio de softwares de simulação, posicionamento da edificação em relação ao vento, que a gente já sabe fazer, né, ao sol, ao vento, dimensionamento dos ambientes e aberturas, né? Então, a gente se utilizar de softwares, a gente utilizar do nosso conhecimento, né, em relação a posicionamento da edificação, a gente consegue aí ter uma análise de como está aquela edificação em relação a esses pontos, né? Incidência solar, ventilação natural, né? Outra ferramenta que compõe a APO é o as-built, que serve para checar as condições atuais do edifício e sua relação com o projeto original. Então, outra ferramenta que também faz parte, pode fazer parte da APO. A gente pega a planta, né? Conseguimos a planta baixa de uma edificação, e aí se faz o as-built, que em inglês, né? A palavra em inglês e em português significa como construído, né? Então, a gente vai pegar a planta e vai conferir se aquela edificação está construída conforme o projeto. E se não está, o que tem de diferente, né? E fazer um projeto agora conforme está construído, as built, né? Então, refazer o projeto a partir do que foi de fato construído, que está diferente do projeto original, certo? Então, seu uso se faz muito importante na análise de soluções arquitetônicas repetidas em larga escala, né? Especialmente quando a gente está falando dessas escolas que seguem um padrão, né? Que já seguem um padrão engessado, né? Fixo. Então, para atender uma população heterogênea, com diferentes culturas, hábitos e atitudes, é preciso que se faça essa APO para entender se aquele projeto está de fato funcionando, né? Então, pode haver uma coleta de dados positivos que devem ser cadastrados e recomendados para futuros projetos semelhantes, ou a gente vai também coletar dados negativos, que aí com os dados negativos são definidas recomendações, né? Correção dos problemas detectados, realimentar o ciclo do processo de projetos futuros e formulação de diretrizes, contribuições para normas, etc. Então, com a APO, a gente consegue, né, esses dois tipos de coleta de dados. O positivo, que vai servir para projetos futuros semelhantes, né, que é o que a gente vai fazer, e coleta de dados também negativos, que tem pontos muito importantes, né, que servem como correção dos problemas, também servem para projetos futuros não repetirem os erros, né, contribui para normas, né, quando um projeto ele foi, por exemplo, construído com base em uma norma, e a gente vê que aquele projeto não está funcionando, quer dizer que a norma não está funcionando. Então, também serve de contribuição para isso, né? E muitas outras contribuições aí da APO, né? E aí, tem esse livro, que eu posso tá disponibilizando eles para vocês também, tá? Que é Observando a Qualidade do Lugar, Procedimentos para a Avaliação Pós-Ocupação. E aí, nesse livro aqui, tem os métodos e técnicas que são utilizados na APO, certo? Aqui tem alguns deles. Walkthrough, mapa comportamental, poema dos desejos, mapeamento visual, mapa mental, seleção visual, entrevista, questionário e matriz de descobertas, tá? Então, esses métodos e técnicas aqui são utilizados na avaliação pós-ocupação e estão presentes aqui, detalhados e explicados nesse livro, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês esses 4, tá? Que eu julgo serem adequados para vocês aplicarem na APO que vocês vão fazer nas escolas, certo?
O walkthrough, ele foi criado por Kevin Lynch, tá? É uma técnica originária da psicologia ambiental e ele se configura como um percurso dialogado, tá? O avaliador, né, ou os avaliadores, vão fazer um percurso, caminhar por toda a edificação, vão fazer fotografias, croquis, né? Pode gravar em áudio ou vídeo com autorização de quem está sendo entrevistado, né? E normalmente vai caminhando com uma pessoa que trabalha, mora ou estuda, enfim, que usa aquela edificação, tá? Então, no exemplo do escola, né, normalmente é feito com um coordenador, ou um zelador, ou um aluno, né? Alguém que está vivenciando aquele espaço. E aí, esse percurso, ele é dialogado. Então, é feito perguntas, as pessoas, ou quem está sendo entrevistado vai comentar sobre o que acha de cada espaço, como é que são feitas as atividades, né? Nesse percurso, é registrado as reações dos participantes, né, em relação ao ambiente ou aos ambientes, possibilita que os observadores, né, que os avaliadores, se familiarizem com a edificação e façam uma identificação descritiva dos aspectos negativos e positivos dos ambientes analisados, né? Então, nesse percurso, pode ser feito já, né, nessa entrevista, nessa conversa, nesse diálogo com a pessoa que está caminhando, né, os aspectos negativos e positivos desses ambientes, tá? Aqui é uma ficha que o livro traz, né, de um exemplo de uma análise walkthrough, certo? Mostrou aqui o ambiente, que foi um berçário. Aí fala dos ocupantes que tem lá, né? Foi feita uma ficha em relação às informações colhidas. Então, fala do mobiliário, aí fala que tem obstáculos, poltrona, colchonete, armário, fala o que tem, né, nesse espaço. Os materiais, né, acabamento, a temperatura, aí o avaliador colocou aqui, ó, prejudicada pelo tipo de cobertura. E seria interessante ter dito qual tipo de cobertura era, né? Faltou aqui essa informação, mas enfim. Iluminação, aberturas permitem entrada de luz natural, parecendo ser suficiente. Então, entendam, gente. É uma análise, é uma avaliação de um determinado espaço. Ventilação razoável. Comentários. A forma da sala permite a criação dos chamados cantinhos que as crianças demonstram tanto gostar. A ideia de unir as salas com um ambiente de ligação parece funcionar bem. As instalações nas salas são aparentes como no restante da creche. No entanto, estão fora de alcance das crianças. Então, algumas observações que o avaliador fez, né, para que depois, no final da análise dele, sirva aqui como que ele entenda, né, o que é que tinha lá de informação que ocasionou um bom uso ou um mau uso desse espaço. Aí aqui tem fotos, croquis, né? Então, no walkthrough também é possível fazer croquis, né? Da escola, das salas, dos ambientes que for sendo visitados. Por isso a importância de ter não só uma pessoa fazendo, mas várias pessoas que vão dividir as tarefas, né? Enquanto dois vão ali na entrevista, conversando e caminhando, outros vão fazendo o levantamento da edificação, fotos. Então, tem bastante informação para ser coletada, né? E aqui fizeram... Pode falar. Depois tem que você mostrar de novo aquele calendáriozinho que você tem. Calendário? Sim, dizendo as datas direitinho. Se eu não me engano, dia 10, ou no começo do próximo mês, tem a data já de entregar, que é para me notar aqui. Se pudesse me mandar depois. Certo. Vamos fazer o seguinte, deixa a gente ver essa questão de quando eu vou conseguir as escolas, porque como eu comentei com vocês no comecinho da aula, eu pedi as escolas para a próxima semana, mas talvez por causa dessa pandemia, né, como a professora tinha me dito, as escolas estão passando por adaptações para receber os alunos, então ela não tem certeza se as escolas vão ser disponibilizadas próxima semana, então
talvez mude a ordem do nosso